De volta aqui com o Espaço Online, nesta segunda-feira, ao vivo, no www.jp.com.br, aqui nos estúdios com a professora de comunicação, a Tatiana Mendola Sanches, falando sobre estudos culturais, falando um pouco sobre mídia. E eu queria aproveitar, a gente falou muito do Lost, falou de Big Brother, eu queria falar um pouquinho das redes sociais também. Até que ponto a gente está observando uma transformação nessa maneira de se interagir e até mesmo de... o que você mencionou de um banco de dados que nós estamos construindo na internet, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente mostra a nossa opinião, a gente reclama, põe o nosso cotidiano nas diversas mídias, né? Coloca a fotografia, retrata um pouco isso. Até que ponto isso que a gente está quase que fazendo de maneira automática contribui aí como um material para se estudar um pouco esse comportamento nosso? Bom, tem no livro, tem 2 artigos que tratam disso, né? O artigo do Tarcísio Torres e o artigo do Marco Bin. Eles procuram falar sobre como as novas tecnologias estão contribuindo aí para essas novas formas de produção até de resistência por parte dos receptores e como isso está mudando um pouco a questão da comunicação. Alguns autores são mais otimistas. Eles dizem que através dessas novas mídias, Twitter, Facebook, você pode de fato mudar as coisas, porque de fato a produção da comunicação passa a estar na mão dos receptores. Então é muito mais democrático, é muito mais aberto, é muito mais interativo. Agora, alguns autores eles são mais pessimistas. Eles dizem que os meios estão aí, e esses meios, na verdade, só vão fazer o que já acontecia com os outros meios, porque os sujeitos que estão produzindo essas informações não querem mudar nada. Então, são formas de olhar. É uma discussão bastante polêmica, e eu diria que, potencialmente, a coisa está mais aberta mesmo, né? Potencialmente, a gente tem novas formas de se colocar, novas formas de aparecer, de colocar as nossas opiniões enquanto receptores aí na comunicação. Agora, o que a gente vai fazer desses meios, aí depende da gente, né? Então não dá pra gente dar uma sentença e dizer se é bom ou ruim. Acho que potencialmente os meios estão aí, de fato, essas novas redes sociais, o Twitter, tudo mais, possibilita uma participação muito mais ativa do receptor, né? Na comunicação veiculada pelos meios de comunicação de massa. Mas muitas vezes o que eu faço? Eu pego, baixo um pedacinho da novela na internet e boto no YouTube. Então não estou fazendo nada além de reproduzir aquilo que já foi reproduzido pelos meios de comunicação de massa. Então a gente tem que olhar para os usos que as pessoas têm feito dessas novas redes sociais e analisar cada caso. Não dá para falar assim, não, é bom, é ruim, né? Tem coisas interessantes, né? Eu foi na semana passada lendo um artigo... acho que os próprios americanos, eles não sabiam, a gente tem um hábito nosso aqui de assistir a televisão, principalmente a novela, e as pessoas comentaram o que acontece na novela no Twitter e os assuntos acabam, lá nos tópicos, acabam surgindo, né? Uhum. E que era um estudioso americano, não me lembro o nome dele, ele ficou até surpreso porque é um tipo de interação que não é tão comum lá fora, né? Ou pelo menos nos Estados Unidos. Então acho que tem muito isso da localidade também, e claro. O brasileiro, por usar muito a internet, por ser fanático, por redes sociais, por gostar de se expor, faz esse tipo de uso, né? Então, quer dizer, não quer dizer que em todos os países ou em outros países seja igual, né? Tem essas diferenças também dentro dessas próprias novas tecnologias, né? Sim, claro. Até dentro da sua casa, a estrutura da sua casa, que é diferente da estrutura de uma outra casa, vai dizer como você se relaciona com esses meios. Um dos outros artigos aqui, muito interessantes dentro do livro, do Fábio Mariano, ele vai analisar a questão da Lan House no Brasil. Então, veja, a Lan House, que aqui na região do Jardim já nem tem mais, né? Mas nas periferias ainda há muita Lan House, né? Então, o que significa isso ali para essas pessoas? É um espaço de socialização, é um espaço de distinção social, é um lugar de produção de sentido. Então, varia muito, porque dentro da casa dessas pessoas, de repente, não tem 5 computadores, um laptop para cada um. Então, elas vão para a Lan House, que é o espaço privado, onde elas podem acessar os lugares, os sites que elas querem ver. Então, tudo isso interfere nesse momento da comunicação. Como você colocou essa questão da nossa relação com a novela e com o laptop no colo, depende da casa que a gente está olhando, né? Então, se esse estudioso ficou surpreso com esse fato dentro de uma casa brasileira, imagina como ele não vai ficar se ele for ver o espaço das Lan Houses, como como gera significado ali para quem está
usando esse espaço. Bom, e claramente esse aspecto social, né? Porque esse exemplo aqui, por exemplo, Lan House, você praticamente nas áreas mais periféricas mesmo, né? Quer dizer, o próprio governo tentou colocar um programa aí de internet popular, banda larga, que não funciona, né? Quer dizer, não sai do papel, quer dizer, então as pessoas continuam recorrendo a esse tipo de... É a única maneira dela conseguir fazer essa ponte, né? De conseguir acessar, né? O que ela precisa. E mais do que isso, né? De se relacionar mesmo com essas tecnologias, com as mídias, por exemplo, né? Com essas mídias sociais, essas ferramentas, né? De redes sociais, né? Isso é muito interessante. Então, hoje em dia, a gente tem muito estudo dessas novas redes sociais. O Twitter, por exemplo, é uma coisa muito debatida hoje, né? Até que ponto o sujeito se coloca ali, até que ponto ele só está querendo aparecer, se mostrar, ter um número grande de seguidores. Porque há várias formas da gente usar essas redes sociais, né? Tem gente que usa o Twitter apenas porque quer ter um monte de seguidor e ficar famosinho no mundo das redes sociais. Outros usam porque querem colocar o seu debate ali, usam o Twitter como forma de expressar aquilo no que acreditam. Então, a gente tem que analisar cada caso, e cada caso é interessante e é diferente. A gente não tem só uma forma de uso desses novos meios de comunicação. E tem, inclusive, das formas comerciais, né? Quer dizer, que é uma maneira que... estudando, se descobriu como fazer um assunto bombar, né? Que eles falam bombar no Twitter, né? E as empresas sabem disso, né? Hoje em dia a gente tem curso, né, de redes sociais para empresas que querem colocar sua marca ali e como lidar com isso. Isso acontece cada vez com mais frequência, né? Ao mesmo tempo que quando você tem isso mais voltando na área de publicidade, né? Os especialistas dizendo que você pode acabar com uma marca se você fizer uma campanha errada, ou se você não conseguir se comunicar de uma maneira errada, você destrói uma marca, né? Não só do lado da empresa, mas do lado do consumidor, né? Recentemente a gente teve caso desse cara da Brastemp, né? Que o cara foi reclamar da Brastemp nas redes sociais e colocou um vídeo com ele na frente da geladeira reclamando. Isso tudo teve um impacto grande aí para a própria empresa, né, e para o sujeito ali que conseguiu a sua geladeira de volta, né? Então as pessoas também estão usando, não só as empresas, mas os consumidores estão usando. E tem várias estratégias de marketing hoje que unem essas duas coisas. Tem uma empresa que acabou de fazer também uma campanha que estimulava os consumidores a usarem roupas junto com o desodorante da marca e postar suas imagens no Facebook. Então, de fato, assim, você pode usar o Facebook para um uso político, um uso de crítica social, e você pode usar simplesmente para vender sua marca. Então, são várias formas. E, inclusive, outro assunto que a gente não abordou, né, quer dizer, como essas mídias, essas redes sociais são usadas em países que sofrem aí com ditadura, onde não é possível ter liberdade de expressão, comunicação, quer dizer, movimentos que foram organizados através de mídias sociais, das redes sociais, né, para queda de ditaduras aqui. Isso existe ainda, né? Não, acredito ou não, mas essas coisas acontecem, né? A gente não pode dizer se de fato eles conseguiram alguma coisa ou não, mas que eles usaram e mobilizaram a partir dessas redes sociais, sim. Aí o que eles estão buscando, o que eles estão querendo mudar e transformar e reivindicar é outra história, né? Claro. Agora, que eles fizeram uso dessas redes sociais para conseguir dizer algo, aí o que foi dito depois em outro momento se aí discute. É um outro estudo, né? Mas de fato eles usaram, de fato são esses os mecanismos. Muito bem, eu quero só de novo mostrar o livro aqui da Tatiana. Estudos Culturais, uma abordagem prática, da editora Senac de São Paulo, e aqui são vários artigos, está aí na sua tela, artigos que falam de linguagem, televisão, tem internet, cinema, a questão do Big Brother, inclusive para quem é iniciante, né, para quem quer se aprofundar, não é um livro específico para o mundo acadêmico. Não, né? É um livro para leigos. Assim. Tem alguns textos mais difíceis, outros mais fáceis, mas é um livro escrito para alunos, para estudantes de comunicação e cultura que querem se envolver um pouco mais com os autores dos estudos culturais e saber um pouco mais sobre isso. O livro, ele além de ter alguns artigos sobre esses objetos culturais, tem uma entrevista no final e um texto inicial que são muito esclarecedores e que dão mais detalhes sobre o que é esse campo de estudo. Então, o livro, ele tem, a maior parte do livro é constituída desses artigos que falam sobre práticas culturais específicas, mas há também uma entrevista
e um capítulo inicial que são mais teóricos, explicam um pouco mais o que são os estudos culturais. Tatiana, muito obrigado pela presença, por contar um pouquinho dessa sua experiência, de colocar isso aqui no livro. Um bom fim de ano e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. E muito obrigado a você, internauta, que esteve conosco aqui no www.jp.com.br, participando do Espaço Online nesta segunda-feira. Um forte abraço para você e até amanhã.